Grupo Resgate Memória Magé apresenta. Quem foi João Antônio Guaraciaba? João Antônio Guaraciaba nasceu no dia 20 de setembro de 1850. Preto, alto, forte, viveu grande parte de sua vida em Magé, estado do Rio de Janeiro, onde morreu velho, enrugado e de carapinha branca com seus bem-vividos 126 anos. Gostava de andar, mas seus passos ficaram lentos, denunciando o peso da idade, o reumatismo e as 8 picadas de cobras que levou na perna direita, de tanto viver nos matos, apesar de lúcido e ainda enxergando bem para longe e sem sofrer de surdez. Filho de mãe angolana que o teve aos 15 anos, e o barão de Guaraciaba, um mestiço fazendeiro comprador de escravos negros na África, onde conheceu sua mãe Angelina, então negra, forte e bonita. Depois de engravidá-la, prometeu buscá-los em outra viagem, trazendo-os assim para o Brasil num veleiro negreiro. João tinha apenas 4 anos de idade. Registrado em Magé, onde tirou certidão com testemunha e tudo, como filho do barão e Angelina Maria Rita da Conceição, nome cristão, porque naquele tempo não tinha disso não, a data do nascimento passava de boca em boca, de parente para parente. Guaraciaba conta que, apesar de registrado no cartório de Magé como nascido em Campos, estado do Rio de Janeiro, nasceu mesmo foi na África, em Angola. O imperador conheceu aquele preto forte na fazenda do barão de Guaraciaba, onde passou uns tempos e pensou até que ele era escravo. Chegou a querer comprá-lo, mas o pai disse que não vendia, porque João era seu filho. Ele preferiu me dar de presente ao imperador, que fez o meu pai barão, porque gostou muito dele. O imperador pediu para meu pai construir uma estrada, ligando Campos a Minas. Ele construiu, mas nunca recebeu o dinheiro. Quando o imperador caiu, o governo não pagou. O barão de Guaraciaba é o construtor da ponte de bronze que existe em Campos. Empobrecido com a libertação dos escravos, o barão vendeu suas propriedades para acabar de pagar a construção da ponte. Saí de lá com 17 anos, meu pai me deu para Dom Pedro II e fui morar em Petrópolis. Dom Pedro II me presenteou ao barão do Rio Branco. Fui morar na fazenda dos Correias, do barão do Rio Branco, também em Petrópolis. A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, aprovada graças aos esforços do barão do Rio Branco, então visconde, declarando livres os filhos de mulher escravas a partir daquela data. Quando surgiu a lei, Guaraciaba tinha 21 anos. Muitos dos filhos que fez, porém, já no vigor da lei continuaram escravos ou agregados às fazendas sem outro ganho que não a casa e comida simples. João se lembra bem que veio parar em Pacobaíba trazido por Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá. Apesar de não ter sido escravo, levou muita água para alimentar a locomotiva a vapor e trabalhou no porto onde os barcos veleiros atracavam. Ao chegar a Pacobaíba, na barca do barão de Mauá, aquele negro de mãos de dedos longos, braços fortes, capaz de segurar com força as mulatas e crioulas da fazenda, viu pela primeira vez o trem vomitando fogo e fumaça e, apesar de não ter sido escravo, trabalhou no porto onde os barcos veleiros atracavam. Viu diversas vezes o imperador desembarcar no cais de Pacobaíba e pegar o trem para a raiz da serra onde embarcava na charrete até Petrópolis. Era um homem sempre com o rosto limpo e bem tratado. Ficou em Pacobaíba fazendo alguns serviços para o barão até, depois que apanhei idade é que fui escolhido para tirar raça, comentava Guaraciaba. Na minha fazenda só tinha eu de reprodutor. Segundo suas próprias palavras, ele só foi levado para as fazendas de Petrópolis e Correias com 23 anos de idade quando assumiu sua nova obrigação. Guaraciaba vai logo dizendo que deixou 300 filhos, fora os que teve com as mulheres da fazenda de seu pai em Campos ainda adolescente.
Ficou nessa vida de reprodutor até aos 38 anos, quando a princesa Isabel aboliu a escravidão. Guaraciaba foi escolhido para ser reprodutor porque era preto de Angola. E pensar que João Antônio Guaraciaba não tem identidade, como dizem os psicólogos, que não sabe mais quem é, por ter ultrapassado o século. Mas gostou muito das aeromoças quando viajou de avião, e foi a São Paulo no programa de Silvio Santos, para entrevista na televisão. O seu Silvio Santos é um homem muito bom, me deu 1000 cruzeiros, se não fosse ele não tinha comprado minha égua, a boneca, por 850 cruzeiros. Os senhores queriam pessoas bem fortes para esse serviço. Senhor quer saber, nas fazendas que eu ficava aquelas que não panhavam prenhês comigo eram vendidas para outros fazendeiros. Os donos tinham muito interesse em mulher que reproduzisse, para ter mão de obra barata, para trabalhar a cana, o café e a mandioca. E se a escrava resistisse? Isto não acontecia, não podia acontecer. E se acontecesse, você pegava na amarra? Seu olhar escravo, vindo ainda de 1888, examina-se como se eu fosse alguém nunca encontrado. Vejo-me jornalista que entrevista um touro ou cavalo pastor. Nunca peguei na marra. Eu era muito cúmplice. Sinto que não estou numa praia, mas num estábulo ou numa baia, com torrões de açúcar na palma da mão. Minhas palavras ou gestos precisam ser raspadeiras que alisam e acariciam crinas e ancas. Minha voz também se toma cúmplice. Homem é bicho perigoso, sabe maneirar. Eu ganhava elas, falava manso, alisava, dava coisa. Sabe como é, reprodutor era bem tratado. Se não tivesse sido bem alimentado, já tinha morrido há muito tempo. Ainda não estou aqui, com 126 anos no lombo. Eu tinha carne, leite, arroz, comia o que o patrão comia. Eu repartia com elas. Para as negas, era até bom ter um reprodutor como eu. Dava carinho, comida, tirava da boca para elas. E os escravos que não eram reprodutores, comiam o quê? Angu. Fui bom reprodutor em todas as fazendas onde tive. Só dei produção boa, macho ou fêmea. Se fêmea, que nascia era nagô, assim a ficava contente que só vendo. Por quê? Fêmea nagô é da perna grossa. O senhor sabe, dos quarto largo, perna grossa e bunduda, da boa cozinheira, ama de leite, serviço de casa. E se nascesse mina? É o senhor que ficava rindo para as paredes. Mina é de canela fina, sinal de bom trabalhador, o que há de melhor no cabo de uma enxada. João gozava de regalias que o resto da negrada não tinha. Jamais entrou no chicote, nem foi açoitado no tronco ou acorrentado. Nunca levou bolo de palmatória ou teve pés e mãos amarradas no instrumento de tortura chamado vira-mundo, onde muito escravo morreu. Às vezes morriam com gangrena, de tanto esfregarem os braços nas correntes para se soltarem cortando a carne que infeccionava. Falava sobre a maldade e tortura contra os negros, crianças, mulheres e homens, amarrados no tronco e açoitados. Outros feridos a bala pelos senhores que experimentavam armas ou exercitavam a pontaria. O pior fazendeiro que conheci foi Antônio Nicolino, um homão de quase 3 metros de altura que comprava 100 escravos de 3 em 3 anos. Com 3 anos de trabalho a negrada estava arrebentada de tanta surra. Aí ele mandava comprar aguarrás, fazia uma fogueira e matava aqueles mais fracos. Ele pagava os réis, impostos, e era dono dos negros. Mas Deus é justo e Nicolino morreu pobrezinho e ninguém chorou. Aí Guaraciaba fala sorrindo. Porque todo mundo odiava ele. Grupo Resgate Memória Magé apresenta. Quem foi João Antônio Guaraciaba? Os escravos que eram escolhidos para a morte ficavam em fila e o de trás tinha de jogar o da frente no fogo, que morria gritando de queimaduras. Depois Nicolino comprava mais escravos. Essa cena de inquisição, escravo tratado como bruxa, João Guaraciaba diz que viu muitas e muitas vezes na fazenda de Antônio Nicolino,
que fazia suas próprias leis, porque naquele tempo o Senhor podia fazer o que quisesse com os escravos. Com ele foi diferente, embora trabalhasse com os escravos do imperador, ajudando na lavoura quando podia, tanto que era aposentado pelo fundo rural e recebia mensalmente por um banco de Magé 300 cruzeiros. É muito pouco, dizia ele, não dá pra viver não. Se não fosse os amigos não sei o que seria. João também lembrava das canções cantadas no eito pelos escravos. É difícil como que vida de negro é difícil. Boa alimentação e descanso, quando nas senzalas as escravas já o esperavam. João sorri mostrando seus 2 únicos dentes amarelos. De 20 que entravam, 15 pegavam filho. Quando seu pai o entregou ao imperador, sabia que ele iria ser cobridor de mucamas. Sua descendência se espalha pela Baixada e na Serra, incluindo parentes do Barão de Guaraciaba, mas quase não vejo. Antigamente subia a serra até Petrópolis de trem, mas desde que o presidente Castelo Branco extinguiu a ferrovia Mauá-Petrópolis por ser antieconômico, raramente ia de ônibus. Companheiro do Aleixo, no mundo acho, no mundo deixo, dizia ele repetindo um ditado popular de seu tempo. Mesmo numa época em que a igreja vigiava o comportamento sexual das pessoas, muita negra teve filho de senhores e muita senhora amaldiçoou seu marido. Gostou de algumas escravas, mas como lembrar do jeito delas se o tempo passou? Muitas já morreram. O que sabe é que tem filhos espalhados pela aí de 70, 80 anos e que seus traços estão no olhar e no requebro de alguma mulata de hoje, nos ombros largos e nariz afilado de algum crioulo descendente afastado de alguns de seus 300 filhos. João fica meditando quando é indagado sobre quilombos. E os capitães do mato iam lá? Iam o que senhor? Então eles eram bestas. Eles se escondiam em barrancos, faziam emboscadas para as tropas. João conheceu muito escravo que fugiu para quilombos. Cansados de verem tanta malvadeza dos brancos, com seus irmãos de cor a ponto de preferirem suicidar-se a continuarem escravos, a fuga era uma forma de se libertarem. Em Pacobaíba, viu chegar muitos negros e muita negra mina natural de Angola. Uns destinados às fazendas, outros eram anunciados para a venda em leilão. No Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, eram anunciados pelos agentes de escravos, à venda em praça pública. Esse jornal publicava desde 1827 todo o movimento de navios com saída e chegada no porto. Compra, venda, aluguel e fuga de escravos, aconselhando que chamassem a polícia para capturá-lo e oferecendo recompensas a quem o levasse ao seu dono. João afirmava que escutou muita história de negros jogados no mar durante a travessia da África para o Brasil, pelos comandantes que não queriam ser apanhados em flagrante fazendo tráfico de escravos. Abriam o porão e pronto, todos os escravos morriam afogados ou eram comidos pelos tubarões. Os velhos falavam que era assim, coisa de gente muito ruim. O tráfico negreiro.
Dakar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu perdão aos africanos pelos negros do continente que foram enviados ao Brasil em séculos passados para trabalhar em regime de escravidão. Ao falar na ilha Gorée, Senegal, ponto de saída dos navios negreiros para as Américas, o presidente e a sua comitiva se emocionaram. Em 1850, foi extinto o comércio de escravos para o Brasil, pela Lei Eusébio de Queiroz. A abolição do tráfico representou um golpe mortal para o sistema escravista brasileiro. Diz o preto reprodutor que nunca leu jornal, nem no Império nem agora, pois é analfabeto. Guaraciaba ainda se lembra que a fazenda de Dom Pedro II era ali em Mauá, perto do lugar conhecido por Ipiranga dos Remédios. Faz algum tempo, trabalhava no transporte de bananas com uma carroça e uma égua de sua propriedade. Depois, passou a emprestar o animal ao compadre carroceiro para continuar o serviço, por culpa de um reumatismo, principalmente no inverno, quando as dores aumentam. Sobre os feitores de escravos, nem gostava de relembrar. Grupo Resgate Memória Magé apresenta. Quem foi João Antônio Guaraciaba? Guaraciaba viu os veleiros sumirem dando lugar aos vapores. Viu os balões dirigíveis, o trem de ferro, Santos Dumont e os aviões biplanos. Soube da Guerra do Paraguai, da libertação dos escravos, da proclamação da República, das muitas revoluções brasileiras, da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Conversar com João é conversar com o tempo. Trabalhadores do Brasil. Guaraciaba, quando o homem chegou à Lua, o que é que você sentiu? Eu não acredito que ele tenha chegado lá, porque o homem não pode ser mais que o mistério de Deus. Dizem que ele foi, mas eu não tenho certeza. Deus não dá esse motivo para chegar perto dele. Quando ele quiser, ele desce aqui. Mas trouxeram um pedaço da Lua. Vai ver que eles foram numa barreira ou pedreira, arrancaram a pedra e inventaram que foram na Lua. Duvida disso e de muita coisa. O velho agradece a Deus, Jesus, por ter lhe dado tanta vida. A pacata Mauá tem coisas assim, histórias. Vendem ciris, peixes fritos, pão, cerveja e ficam cheios de turistas no verão, nas praias bonitas, junto ao porto onde o imperador chegava, gente pescando. O velho Guaraciaba está cansado de falar e para tomar o café.
servido na casa dos compadres onde concedeu essa entrevista. Bebe de um só gole e estala a língua. Perguntado se nunca teve mulheres firmes com quem viveu, diz que sim, a Maria Olina, a Maria Madalena e a Olícia Maria do Carmo, esta com quem teve uma filha agora com 33 anos, Laura, que mora em Nova Iguaçu, casada com um comerciante português. Os moradores de Mauá sabem de sua última mulher, Maria Olícia, que ele diz ser a mãe de Laura, morreu há 3 anos, com 50 anos. Aí o velho ficou mesmo só, dando suas caminhadas. Acordava de manhãzinha com o cantar dos galos e dormia às 8 da noite. Só sabia das horas orientando pelo sol. Não tinha relógio. Perguntado se gostaria de conhecer Angola, país onde nasceu, disse que gostaria, mas só se fosse de navio, pois acho bonito o mar. São 4 horas da tarde e o velho Guaraciaba quer ir embora pra casa. Hoje não foi almoçar com seus outros companheiros, quer ir descansar. Aceita uma carona. Está chovendo e a tarde vai antecipando a noite. Guaraciaba indica a estreita estrada de barro rasgada no mato, que conhece bem, levando a um pequeno barraco de estuque com quintalzinho nos fundos, onde uma bananeira ao lado da porta tomba com o peso do cacho. Ao saltar do carro gemeu, ao botar a perna direita das 8 picadas de cobras e pisar no chão com lama que agarra nos sapatos. Casebre acolhedor, mas que ele desejava melhor, pois nem porta firme tem, embora não se preocupe com ladrões, não há ali nada para roubar. Ficaram de me dar uma casa, mas estão esperando eu morrer, diz brincando com um sorriso pitando o seu cachimbo de barro deixando um cheiro de fumo no ar. Na sua pureza ainda acredita em almas do outro mundo, rezando muito para elas não aparecerem em sua vida. Seus bens mais preciosos cabiam dentro de uma lata vazia de leite em pó. Ali era guardada a certidão de nascimento e nada mais. Dentro do barraco somente uma velha cama com colchão de palha forrada com trapos e algumas panelas sobre um armário. Quando quiser escrever uma carta e pretende pedir uma casa ao governo, recorrerá a Dona Maria Silva e ao Sr. Miguel Ramos da Silva, os seus compadres de Mauá. O senhor sabe o nome atual do presidente da República? Não, senhor. Quais o que o senhor se lembra? O Hermes da Fonseca, o Floriano Peixoto. Para ele o mundo era ali. O rádio da vizinha irradia ao longe os jogos Fluminense e Olaria transmitido do Maracanã. Um avião quadrimotor passa baixo em direção ao Galeão. Vem de longe também música no rádio, ouvindo-se Jardim Macalé cantando El Cantareira de Jackson do Pandeiro. Naquele fim de mundo Guaraciaba não tem luz, gás, telefone, campainha, porteiros, síndicos, cobradores, talvez nunca tenha sido recenseado pelo IBGE, os correios não sabem seu endereço, mas dorme com canto de grilos nos matos, olhando as estrelas nos céus das noites limpas sem poluição. Na chegada da noite chuvosa, despediu-se dos repórteres desejando boa viagem e perguntando se sabiam seguir pela estrada até Magé. Agradecidos, eles prometeram voltar para atender o seu pedido. Traz uns agasalhos pra mim, viu? Aqui faz muito frio. Grupo Resgate Memória Magé apresenta. Quem foi João Antônio Guaraciaba? Guaraciaba gostava de ver capoeira darem os botes. Cantava e pulava até de madrugada. Gelados nem pensar tiram a potência do homem. Esses gelados apareceram depois da abolição. Não servem pra nada. Só pegou no Brasil, porque faz muito calor e o pessoal gosta de refrescar, mas eu conselho à juventude, evitar gelados, sorvetes.
publicado na mesma época em forma de reportagem, na revista, livro de cabeceira do homem pela editora Civilização Brasileira, e hoje perdida na poeira do tempo, procurei reescrevê-la resumindo o extenso texto, numa tentativa de resgatar das cinzas do esquecimento, um pedaço vivo e cruel da escravidão, ressuscitado da memória desse interessante personagem, e integrando na história da Baixada Fluminense. Reconstruí essa história seguindo as pegadas do repórter Luiz Carlos de Souza e o fotógrafo Detmar do Rio de Janeiro, que numa manhã chuvosa de sábado, dia 7 de junho de 1975, chegaram à guia de Pacobaíba, Mauá, distrito de Magé, em busca de João Antônio Guaraciaba, ex-reprodutor de escravos, para ouvirem seu depoimento. Guilherme Pérez, pesquisador e diretor do Instituto de Pesquisas Aplicadas e Histórias da Baixada Fluminense. Magé, minha pequena Magé, gigante nas páginas da história. Chakara ayongana kisech kateo Yesu atingitayong alakarai atingitayong